Tarde, quinto ano. Bom, nessas correções que eu andei vendo e fazendo, eu observei que tem alguns alunos que ainda estão com dificuldades em resolver as nossas expressões numéricas. Então, antes de começarmos a nossa aula do termo desconhecido, nós vamos rever o processo da expressão numérica. Então, aqui, observando, essa expressão numérica ela é bem completa, porque ela tem parênteses. Então, esses daqui são chamados de parênteses. Este sinal é o colchete e este aqui, chaves. Quando nós temos estes sinais nas nossas expressões numéricas, devemos resolver primeiro tudo que está dentro do parênteses. Acabando de resolver o que está no parênteses, vamos para os colchetes, chaves, e se tiver algum número do lado de fora, resolvemos o que está de fora. Então, aqui, dentro dos nossos parênteses, nós temos uma multiplicação e uma adição. Mas eu posso resolver de qualquer maneira? Posso primeiro fazer a adição e depois a multiplicação? Não. Na nossa expressão numérica, nós temos algumas regras para que todas as expressões numéricas deem o mesmo resultado. Senão, cada um faria de uma maneira e teriam resultados diferentes. Então, olha, quando nós temos as 4 operações dentro de uma expressão numérica, como adição, subtração, multiplicação e divisão, nós resolvemos tudo que está dentro do parênteses primeiro, mas o que resolvemos primeiro? Multiplicação ou divisão. Acabou a multiplicação e a divisão, nós resolvemos a adição ou a subtração. Então, aqui, ó, o que nós percebemos? Nós temos uma multiplicação. Então, nós vamos resolver esta multiplicação primeiro. Mas como que eu faço com o restante que está do lado de fora? O que eu não estiver resolvendo, eu copio novamente. Então, vamos começar copiando. Então, 39 menos colchete, 90 dividido por 6, mais 4, menos. Vou resolver o que está dentro do parênteses. Eu tenho 2 operações, então eu copio parênteses novamente. Resolvo primeiro a multiplicação, 2 vezes 6, 12. Copio a adição, mais 4. Fecho parênteses, fecho colchetes, copio a divisão por 3. Fecho as chaves. E agora, vou continuar resolvendo o que está dentro do parênteses. Alguns vão me perguntar, eu já posso fazer tudo ao mesmo tempo? Pode. Então, aqui, quem quiser já pode resolver 2 vezes 6, 12, mais 4, 16. Já poderia colocar o resultado? Sim. Mas, para aqueles que ainda têm um pouco de dificuldade, resolva uma de cada vez. Então, vamos lá. Temos que resolver o parênteses, então copiamos o que está do lado de fora. 39 menos colchetes, 90 dividido por 6, mais 4, menos. Como eu já vou resolver a última operação aqui dentro do parênteses, eu não preciso mais colocar o parênteses. Então, 12 mais 4, 16. Fecho colchetes, dividido por 3, fecho as chaves. Agora, eu vejo que eu tenho o colchetes, então eu vou resolver o que está dentro do colchetes. Aqui eu tenho uma divisão, uma adição e uma subtração. O que eu resolvo primeiro? Lembra da regra? Primeiro multiplicação ou divisão. Aqui eu tenho a divisão, então eu vou resolver a divisão. Copio o que está fora. Então, aqui, 39 menos. Abro colchetes, já vou resolver. Nossa, mas e se eu não lembrar como resolve sem fazer a continha? Basta eu pegar um rascunho, colocar ao lado. A operação é 90 dividido por 6. 9 dividido por 6, 1. 1 vezes 6, 6. Para 9, 3. Abaixo 0. 30 dividido por 6, 5. 5 vezes 6, 30. Para 30, nada. Então, 90 dividido por 6, 15. 15 mais 4 menos 16. Fecho colchetes, copio a divisão aqui, fecho as chaves igual. Agora eu tenho uma adição e uma subtração. O que eu resolvo primeiro?
o que vem primeiro. É adição, então resolvo primeiro a adição. Então, o que está fora, copio. 39 menos. Abro colchetes, vou resolver. 15 mais 4, 19 menos 16. Fecho colchetes, divido por 3, fecho as chaves, igual. E agora, só falta resolver a subtração dentro do colchetes. Então, copio o que está fora. 39 menos. Preciso colocar colchetes? Não, porque eu já vou resolver esta subtração. 19 tira 16, 3, ó, dividido por 3, fecho as chaves. Agora sobrou uma subtração e uma divisão. Eu resolvo primeiro a subtração? Não. Lembre-se que primeiro multiplicação ou divisão. Aqui eu tenho divisão, então eu vou resolver primeiro a divisão. Então, copio 39 menos 3 dividido por 3 dá 1. Fecho as chaves, igual. 39 menos 1, 38. Então, é desta maneira que devemos resolver as nossas expressões numéricas com as 4 operações: adição, subtração, multiplicação e divisão. Vou fazer mais uma aqui para vocês tentarem entender melhor. Então, aqui, ó, novamente, temos parênteses, colchetes e chaves. Então, olha, eu tenho uma multiplicação aqui, começo pela multiplicação? Não. Primeiro resolvo tudo que está dentro do meu parênteses, para depois ir para o lado de fora, colchetes e chaves. Então, primeiro vou no parênteses, copio o que está fora. 3 vezes 50 mais colchetes. Agora, olha, eu observo que eu tenho 2 operações dentro do meu parênteses. Quem eu resolvo primeiro? A divisão. Então, abro meu parênteses, copio a adição, 60 mais. Como que eu resolvo 64 dividido por 16? Pego um rascunho ao lado, 64 dividido por 16. Então, aqui, vou pensar. Tampei aqui, tampei aqui. Uma vezes que número que dá 6? É o 6. Só que o 6 fica muito, vai passar do 64. Então, eu vou diminuir. O 5 também é muito, vou colocar 4. 4 vezes 6, 24. Para este número se transformar no 24, ele vai pedir emprestado para eu poder tirar o 24. Então, pediu emprestado 2. Ficou 24. Então, 4 vezes 6, 24. Para este 24, nada. 4 vezes o 1, 4. Mais o 2 que emprestou, 6. Para o 6, nada. Então, 64 dividido por 16, 4. Então, venho aqui, coloco a minha resposta 4. Fecho parênteses, copio vezes 3, fecho colchetes, vezes 2, fecho as chaves. Agora aqui, continuando, eu tenho aqui uma adição, então resolvo a minha adição. Então, chaves, 3 vezes 50, mais colchetes, não preciso mais colocar os parênteses, 60 mais 4, 64, vezes 3, fecho colchetes, vezes 2, fecho as chaves. Agora eu tenho que resolver o que está dentro do colchetes, só tenho a multiplicação. Então, vamos lá. Chaves, 3 vezes os 50, mais. Preciso colocar o colchetes? Não, já vou resolver a minha multiplicação. Nossa, mas eu não consigo fazer a multiplicação já sabendo o resultado. Tem que tentar. Mas se não consegue, ao lado, no seu rascunho, coloca 64 vezes 3. 3 vezes 4, 12, foi 1. 3 vezes 6, 18 e 1, 19. 192. Venho aqui, 192, multiplica por 2, fecho a minha chave. Agora eu tenho uma multiplicação, uma adição e outra multiplicação. Quem eu resolvo primeiro? Primeiro eu vou resolver a multiplicação porque ela está na frente. Ela vem primeiro. Então, aqui, 3 vezes 50, 150. Mais, aqui, copio 192 vezes 2, fecho as chaves, igual.
E agora eu tenho uma adição e uma multiplicação. Quem eu resolvo primeiro? A minha multiplicação. Venho no meu rascunho, 192 vezes 2. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 9, 18. 2 vezes 1, 2, mais 1 que subiu, 3. 300, então, vamos aqui, 150 mais 384. Fecho as chaves, igual. Bom, só me sobrou a adição. Então, agora eu vou resolver a minha adição. Então, se eu acho que é muito grande para pensar, venho no meu rascunho. 150 mais 384. 0 mais 4, 4. 5 mais 8, 13. Vai 1, 3, 4, 5. Então, o meu total, 534. Então, este é o valor da minha expressão numérica. Bom, agora nós veremos o termo desconhecido. Ele está na página 111 do nosso livro. Então, olha, vocês vão observar que nós temos uma sentença matemática aqui. Como eu resolvo essa sentença matemática? Eu quero encontrar o valor deste quadradinho. É um valor que eu não sei e preciso descobrir. Por isso que é chamado de o termo desconhecido. É um termo que eu não sei, preciso descobrir. Então, vamos pensar assim. Eu não sei este valor, somando mais um, eu tenho um total de 12. Se a gente pensar como se estivesse subindo uma escada ou, ao contrário, descendo essa escada, então vamos pensar aqui. Eu tenho um valor que eu não conheço, mais 1 igual a 12. Então, eu subi a escada. Se eu descer esta escada, é um exemplo que eu estou dando. Se eu descer essa escada, eu estarei vindo ao contrário, o inverso. Subir, o inverso, descer. Então, para descobrir o valor do termo desconhecido, nós usamos a operação inversa. Então, se aqui, ao subir, eu estou somando, ao descer, eu tenho 12, que é igual a 1, mais igual ao quadradinho. Então, eu vou fazer o contrário, então eu vou subtrair. Então, aqui eu copio meu quadradinho igual. Eu vou passar esta operação para o outro lado, só que utilizando a operação inversa. Então, o inverso da adição, subtração. Então, eu copio 12 menos 1. Quadradinho igual 12. Tirou 1, 11. Então, nós estamos fazendo a operação inversa. Outro exemplo. Eu tenho quadradinho menos 15 igual a 10. Então, vamos lá resolver. Copio o meu quadradinho. Então, eu vou passar isso que está aqui para o outro lado da igualdade, que é o igual, trocando a operação inversa. Então, eu igual, copio 10 mais 15. Quadradinho igual 10 mais 15, 25. Neste outro aqui, eu tenho 6 vezes o quadradinho igual a 72. A mesma coisa. Vou passar esta operação para o outro lado com a operação inversa da multiplicação, divisão. Então, aqui eu copio quadradinho igual 72 dividido por 6. Quadradinho igual. Vamos lá, não consigo fazer. 6 vezes quanto que dá 72? Então, vamos lá. 72 dividido por 6, 12. Continuando aqui. Olha, aqui nós temos duas operações. Então, nós temos primeiro uma multiplicação, depois uma adição. O que eu passo primeiro? Se eu fizesse ao contrário, daqui para cá, como eu ensinei lá na escada, seriam operações inversas. Então, a primeira coisa que eu vou passar do lado de cada igualdade vai ser a adição, que vai virar uma subtração. Então, o que está na frente aqui eu copio, ó. 2 vezes quadradinho igual 15 menos o 3.
Então, 2 vezes o quadradinho igual. 15 tirou 3, 12. Agora, só sobrou a multiplicação, que vai passar para o outro lado, dividindo. Então, copio. Quadradinho igual. 12 dividido por 2. Quadradinho igual a 6. Neste outro, nossa, agora eu tenho uma adição somente com um quadradinho. Então, olha, primeira coisa, eu venho daqui para cá. Mas e esse quadradinho, como eu vou fazer? Pense assim, 3 vezes quadradinho é a mesma coisa que quadradinho mais quadradinho mais quadradinho. Então, 3 vezes quadradinho. Mais um quadradinho igual a 20. Se eu somar, ao invés de ser uma multiplicação, eu fizer através de uma soma, então quantos quadradinhos eu terei aqui? 1, 2, 3, 4. Então, 4 vezes quadradinho igual a 20. No nosso livro vai estar assim, 4 quadradinhos igual a 20. É a mesma coisa, 4 vezes quadradinho ou 4 quadradinhos. Então, eu vou passar para cá a multiplicação, que vai se transformar em operação inversa, divisão. Quadradinho igual 20 dividido por 4. Quadradinho igual a 5. Continuando. Então, ó, nós temos aqui quadradinho dividido por 4 igual a 8. Vou passar a minha divisão para o outro lado da igualdade como multiplicação. Então, 8 vezes 4, 32. Mais um exemplo. Observe aqui, nós temos parênteses com essa divisão, uma adição e uma igualdade. Então, o que eu faço? O que eu resolvo primeiro? Lá nas nossas expressões, nós resolvemos primeiro o que está dentro do parênteses. Só que aqui, nós não temos o valor deste quadradinho. Então, primeiro, nós vamos resolver o que está fora. Vamos passar o que está fora para o outro lado da igualdade. Então, a partir do momento que eu passar esta adição para o outro lado, eu tiro esses parênteses. Então, aqui desse lado vai ficar quadradinho dividido por 6 igual. Vou passar a adição para o outro lado, 12, subtraindo, menos 5. Quadradinho dividido por 6 igual. 12 tirou 5, 7. Agora, eu passo a minha divisão para o outro lado da igualdade, multiplicando. Igual 7 vezes 6. Quadradinho igual 7 vezes 6, 42. Veja essas igualdades. Então, olha, se eu tenho um quadradinho mais um quadradinho, eu tenho 2 quadradinhos, ou 2 vezes esse quadradinho. Se eu tenho, olha, 2 quadradinhos mais 3 quadradinhos igual a 5 quadradinhos. Isso aqui seria a mesma coisa que 2 vezes quadradinho mais 3 vezes o quadradinho igual 5 vezes o quadradinho. Aqui, eu tenho 3 vezes quadradinho igual, seria a mesma coisa, quadradinho mais quadradinho mais quadradinho. Transformei a minha multiplicação, vou resolver através de uma adição. É a mesma coisa que 3 quadradinhos. Aqui, 4 vezes quadradinho, quadradinho mais quadradinho mais quadradinho mais quadradinho é igual a 4 quadradinhos. Ou 3 vezes quadradinho ou 4 vezes o quadradinho. Para resolver problemas, o que devemos fazer? Nós vamos ter o enunciado do problema e temos que resolver este probleminha. Quando vamos resolver um problema, a primeira coisa que devemos fazer é ler o enunciado desse problema e verificar quais são as informações que ele está nos mostrando. Então, aqui, ó, o triplo de um número mais 6 é igual a 42. Qual é esse número? Bom, então o que precisamos saber? Qual é esse número que nós não temos a informação? Então, aqui o número nós não sabemos. Então, este número é o tal do quadradinho. Então, aqui está falando o triplo de um número. Então, 3 vezes esse número, que é o quadradinho, que nós não sabemos a informação, mais 6 é igual a 42.
Pronto, montamos a nossa sentença matemática. Ah, mas o meu problema do valor do termo desconhecido também tem contas? Não, nós só vamos estar resolvendo os problemas com a sentença matemática, só. Então, aqui, 3 vezes quadradinho mais 6 igual a 42. O que eu vou passar aqui para o lado primeiro? Primeiro, nós vamos passar a adição com operação inversa, subtração. Então, copio 3 vezes o quadradinho igual 42 menos o 6. 3 vezes o quadradinho igual 42, tirei 6, 36. Agora, vou passar minha multiplicação para o outro lado da igualdade como divisão. Então, quadradinho igual 36 dividido por 3. Quadradinho igual 36 dividido por 3, 12. Nós temos a informação, o dobro de um número, então aqui ó, nós não sabemos que número é esse, é o quadradinho, mais o triplo desse número, também não sabemos. Então ó, primeiro nós temos que colocar ó, o dobro de um número, então o dobro de um número, mais o triplo deste número que nós não sabemos é igual a 90. Qual é esse número? Lembra quando eu falei que quando nós temos multiplicação de quadradinhos, podemos transformar em adição? Então, aqui seria a mesma coisa, que quadradinho mais quadradinho mais quadradinho mais quadradinho mais quadradinho igual a 90. Agora, eu faço a soma desses quadradinhos, 1, 2, 3, 4, 5. Então, 5 quadradinhos ou 5 vezes quadradinho igual a 90. Então, aqui, vezes. Então, vou passar para o outro lado. Então, quadradinho igual 90 dividido por 5. Então, quadradinho igual 90 dividido por 5, 18. O que ficou faltando colocar no outro problema? Resposta. Nosso probleminha está fazendo uma pergunta. Então, temos que colocar resposta. Que o problema nos perguntou qual é esse número. Esse número é o 18. Bom, quinto ano, não esqueçam, isso é uma coisa muito importante que eu também observei nas minhas correções. Quando vocês forem fazer os probleminhas, tanto do livro, no caderno ou mesmo no livro, não esqueçam, no caderno, cabeçalho, importante, primeiro colocar o cabeçalho. Colocou o cabeçalho, escrevam problemas, copiar o enunciado de cada problema. Copiou o enunciado? Quando não for o valor do termo desconhecido, tem sentença matemática, contas e resposta. Quando for os problemas de valor desconhecido, somente sentença matemática. Acabou o problema? Resposta. Não esqueçam de colocar a resposta. Outra coisa, assim que vocês fizerem as atividades, não esqueçam de mandar as fotos das atividades na agenda Edu. Para que eu possa estar verificando se vocês ainda têm alguma dúvida, se estão fazendo tudo direitinho, tá? Então, até a próxima aula.